Ok, a gravação está reiniciada, presidente. Bem, então aqui nós estamos continuando no julgamento do processo número 117 da pauta G5 Agropecuária, de relatoria do conselheiro Maurício Righetti. Bem, o conselheiro Mário iria falar alguma coisa? Não, o conselheiro João Vitor estava fazendo algumas considerações sobre o fato de a matéria não constar do recurso, ela consta, não é isso? No acórdão recorrido, não está. O ticket não consta no acórdão. Se não consta do acórdão recorrido... Não, o acórdão recorrido enfrenta a matéria. Ela consta do deciso. Ela consta do deciso. Olha a conclusão do voto. Do acórdão. Sim, consta na conclusão. E ele fala que no meio do voto, ele fala que os demais temas trazidos no recurso... como é que ele fala? Reproduzem os mesmos fundamentos, não é isso? Exatamente. Não, Rita. Ele reproduz o mesmo fundamento lá do lado principal, não é isso, João? Então, ele só diz isso. Então, aí pelo principal, trazendo os fundamentos do principal para esse processo, é que se concluiu que lá ele estaria equiparando o ticket à admissão in natura. Presidente, posso só para concluir aquele raciocínio inicial sobre o conhecimento, identificada essa questão agora posta pelo conselheiro João Vitor, eu vejo que não tem como conhecer nessa matéria, nessa parte não tem como conhecer, porque os dois paradigmas apresentados, um deles trata do pagamento em pecúnia, alimentação em pecúnia, o outro paga da forma de ticket que foi considerado in natura. Aqui no acórdão recorrido não tem pré-questionamento sobre o pagamento na forma de ticket ser ou não ser considerado in natura. Não tem como você partir de uma premissa que não foi estabelecida e nem discutida pelo acórdão aqui recorrido. Então, acho que não dá para conhecer o recurso nessa parte. Mas como ele usou a fundamentação do principal, a gente precisa ter acesso ao acórdão do principal, né? Para saber qual foi a fundamentação que ele usou. Mas aqui ele não reproduziu a fundamentação. Deixa eu abrir o principal aqui. Gente, mas a gente não pode fazer isso. A admissibilidade é acórdão recorrido e acórdão paradigma. Exato. Você não pode ficar trazendo as coisas do principal para cá, não pode misturar essas coisas. Se alguém faz isso, a gente não tem que ficar reproduzindo isso aí. Eu até acho que se for uma motivação ali onde que o documento conste no mesmo processo, é possível até você consultar. Agora, uma fundamentação ali onde que o documento conste de outro processo, aí realmente não integra tanto o julgado. Aqui o que tem que ver é se o que está no voto do acordo recorrido, o paradigma traz uma decisão diferente daquela. Tudo bem. Aí depois, conhecendo, a gente pode dar ou negar, enfim, ou dar parcial, o que for, sem precisar estar repetindo a mesma fundamentação do recorrido. Tá, voltando aqui, presidente, eu queria fazer a leitura do decision para discutir com vocês, tá? Assim, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para a exclusão do lançamento da parcela relativa ao auxílio alimentação pago in natura e para adequação da multa remanescente ao artigo 32A, caso mais benéfica. Eu não sei, assim, se o acórdão recorrido está tratando mesmo da questão da multa por descumprimento de obrigação acessória, não. Até porque, quando a gente vem no voto condutor do acórdão recorrido, ele diz assim: o presente lançamento fiscal decorre do fato de a recorrente ter apresentado o guia de recolhimento, tal. Aí, na sequência, ele diz o seguinte: essas contribuições correspondentes a tais fatos geradores foram objeto das notificações de números tais e tais, que está aqui. Essas notificações já foram devidamente julgadas no âmbito desta Corte Administrativa, por meio dos acordos 2402, 003589, 2402, 003588. Aí, com a decisão, os valores originais das contribuições sociais não declaradas em GEFIP sofreram adequações, pois foram excluídos
os valores apurados em decorrência da verba paga a título de a título de vale alimentação ao salário indireto in natura. Eu não sei se a gente pode considerar que, assim, esse acórdão recorrido estaria enfrentando essa discussão do auxílio alimentação. Então, talvez seja o fato da gente não conhecer dessa primeira matéria e tratar especificamente da questão da retroatividade benigna. Eu não sei se tem alguma coisa a mais aqui, mas eu passei rapidamente, não vi essa questão de mérito sendo enfrentada. Bom, tá na ementa e tá na decisão, né? Sim, tá na ementa e tá na decisão, mas está, assim, mais ou menos fazendo um reporte daquilo que foi decidido nas obrigações principais. E ele está na decisão, mandando excluir do cálculo da multa da GFIP, no meu entender, aqueles valores que foram desconsiderados lá na obrigação principal. Sim. Também acho isso. E aí? A proposta qual seria, então? A proposta seria só de conhecer parcialmente, só com relação à retroatividade benigna, e dar um encaminhamento que a gente já dá para essa questão aqui no colegiado. Pode ser? E agora, vocês concordam, Rita? O fundamento para não conhecer essa matéria seria qual, Mário? Falta de questionamento? Eu acho, a matéria ela não foi enfrentada. Existe uma referência a essa matéria nesse processo de obrigação acessória, mas ela de fato foi enfrentada no processo de obrigações principais. Ele está excluindo da multa da GFIP essas rubricas que ele ganhou no outro. Uhum. E aí é isso que tem que fazer mesmo. Agora, não necessariamente não está entrando no mérito. Agora as coisas começam a ficar mais claras. O grande problema é que ele leva esse mérito para a decisão, né, para a ementa, né? O grande problema, por mais que a intenção dele fosse... Primeira coisa, a admissibilidade não se vê por ementa. Começa por aí, você tem que ver o que o voto diz. Ementa, quantas vezes fica coisa sobrando de outra coisa. Aqui está dizendo acordo mesmo em dar provimento parcial ao recurso para excluir da autuação as rubricas. Qual é a autuação? Multa por falsa declaração de GFIP. Então, excluir essa multa, tudo que ele ganhou, mas ele não está ganhando aqui. Ele ganhou em outro lugar e estão aplicando aqui. É isso que é a obrigação acessória. Então, eu acho que resolveria tranquilamente não conhecer parcialmente, apenas quanto à retroatividade benigna, e na parte conhecida dá provimento para aplicar a súmula. E aí a execução vai ver o que vai restar disso. Porque aqui foi julgado junto, né? Foi julgado junto. Foi. Então, não tem sentido. E tem outros fatos geradores. E tem outros. Tanto assim que, veja, que ele está tirando várias coisas aqui, ó. Vai o transporte, ele está tirando a alimentação in natura, é o que foi dado. Então, é o que não pode entrar na GFIP. Não se pode exigir que ele tivesse declarado sim GFIP. Eu acho que é isso. Então, o fundamento aqui para não conhecer seria a falta de enfrentamento da matéria no voto, né, Mário? Sim. Seria mais adequado. Sim, embora ele faça referência lá na ementa, na minha opinião não, no voto ele só cita as decisões das obrigações principais, e lá no decisum ele faz referência à obrigação principal para dizer que esses valores, os valores relativos à obrigação principal, eles devem ser excluídos da acessória. Os valores que foram desconsiderados na principal devem ser excluídos do cálculo da acessória. Então, acho que não tem realmente um enfrentamento. Sim. Então, Maurício, você... Então, eu encaminho dessa forma, então. Conhecer parcial, e o fundamento para não conhecer seria a falta de questionamento na matéria, no voto condutor do acordo, né? Uhum. E aí conhecer parcialmente, né, apenas quanto à retroatividade benigna, e na parte conhecida já para encaminhar para tomar os votos. E aí eu gostaria que você falasse o voto. Conhecimento parcial do recurso, para na parte conhecida dar provimento ao recurso para aplicar a súmula 119. Sim. Conselheiro Mário. Acompanhe, presidente. Conselheira Ana Paula. Acompanhe também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João
Acho que eu vou acompanhar pelas conclusões, Maurício, porque eu não entendo que não houve. Eu acho que tem pré-questionamento, sim. O que eu acho é que a gente está fazendo um entendimento do acordo no sentido que ele decidiu que o acessório segue o principal. E aí, ainda que a gente entenda dessa forma, eu acho que pré-questionado foi. Né? Talvez se a gente colocar que não conhece por ausência de pré-questionamento, a gente vai estar até motivando um embargo aí da Fazenda, não sei. O que vocês pensam disso? Eu penso que não teve, não, porque... desculpa, Rita. Não, é porque assim, o que a gente está interpretando é que ele não entrou no mérito porque ele simplesmente aplicou o mérito do principal. Pois é, então a gente está concluindo que o acessório segue o principal. Então a gente pode talvez não conhecer sob o argumento de que a matéria não foi enfrentada em razão do entendimento do colegiado de que o acessório segue o principal. Se você puder falar só ou não pré-questionamento. Eu já colocaria no sentido de que a mera referência do voto, né, na ementa e do deciso a essas matérias de mérito, a referência é exatamente porque está se tratando de falta de declaração dessas rubricas na GFIP, mas é GFIP, não é obrigação principal. Eu acho que são decisões bem diferentes. Uma que analisa a aplicabilidade de uma obrigação principal por questão de conexão, né, para a acessória seguir a principal, e outra decisão que analisa e discute o mérito, se o ticket se não é, se é equiparável a pagamento em pecúnia, se é equiparável a pagamento in natura ou não. Aí é uma discussão que, para mim, não foi travada, e o único acórdão paradigma que seria apto para conhecer da matéria, ele tem como fundo o pagamento na forma de ticket e trata como pecúnia, e para mim é extremamente relevante que para se identificar a divergência, que realmente o acórdão recorrido tivesse, que no acórdão de recorrido tivesse adentrado nessa discussão. Até para a gente, por exemplo, no nosso colegiado, se a gente trouxer uma matéria apenas afirmando que o pagamento é em natura, ou apenas afirmando que o pagamento é em pecúnia, as decisões podem ser totalmente diferentes de eu trazer a matéria dizendo que o pagamento é em ticket, que para uns equipara a in natura e para outros equipara a pecúnia. Então, assim, para mim, eu não tenho sombra de dúvidas de que não teve pré-questionamento da matéria. Nesse ponto, Mas você não está conhecendo razões diferentes do Maurício também. Não, o Maurício também está falando do pré-questionamento. Não teve, ele não adentra na discussão que eu vou, mas ele na forma que ele considera que o acórdão aqui, ele só aplicou o acórdão de recurso voluntário, ele só aplicou a decisão do principal, ele está entendendo que não pré-questionou. Ele também está entendendo que não pré-questionou. Que a matéria não foi discutida aqui. Ele só pegou a discussão de outro processo e copiou nesse. Nem foi do que foi consignado no recorrido, nem foi a discussão que adentrou naquele liame do ticket, se equivale ou não, a pagamento in natura, não teve isso. Bem, então, a conselheira Rita vai votar pelas conclusões, não é isso? Sim. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas quanto à retroatividade benigna e no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento. A conselheira, aí no seu voto você vai votar que é a retroatividade, mas é isso que ela pede. No fim, ela pede isso. Ela não pede para isentar para cobrar, para se tributar essas rubricas. Ela pede para... No final, ela só pede isso. Eu só vi isso no pedido do recurso. A conselheira Rita votou pelas conclusões, né? Tá. Agora, o 118 é de minha relatoria. Estou pegando. Acho que eu já coloquei aí. As minhas conclusões só pelo conhecimento parcial, tá, doutora Maria? Sim. Entendi, Rita. Não em relação a conhecer parcialmente o recurso apenas quanto à retroatividade benigna. Tá, então eu vou colocar assim, Rita, aqui, tá? Vou colocar essa parte que a conselheira Rita votou pelas conclusões depois daqui. Aí tá, no mérito, na parte conhecida, tudo bem? Sim. No mérito, na parte conhecida, por unanimidade também, dar-lhe provimento. Bom, aqui, vamos agora para o número 118 da pauta, Gelopop Indústria e Comércio Limitada, de minha relatoria. Só uma dúvida. Então, a conselheira Rita votou
pelas conclusões apenas quanto ao conhecimento. Conhecimento parcial, isso. E depois, na parte conhecida, ela já não é pelas conclusões. Bom, eu vou aqui, esse também é um caso de retroatividade benigna, eu vou já aqui, já fazendo, pelo próprio voto, eu já vou pontuando aqui as questões, aqui nós temos uma questão de conhecimento que eu preciso tratar. O presente processo trata do debitcard número tal, relativo a contribuições devidas à Seguridade Social provenientes da parte da empresa sobre o total de remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais e para o financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa dos riscos ambientais de trabalho. Certo? Eu coloquei aqui, eu coloquei logo no início aqui o quadrinho de tudo que aconteceu aqui com essas obrigações. Esse caso aqui é de uma obrigação principal, né, é um recurso especial de uma obrigação principal. Eu tenho a obrigação do AI68, eu tenho o AI69, que está até com embargos, a obrigação do AI68 está com dívida ativa, e as obrigações principais, todas estão também em dívida ativa. Eu coloquei até o último acórdão aí, para vocês olharem, se quiserem ver o que foi decidido, certo? E a outra obrigação pessoal que faltava está em parcelamento, o contribuinte pediu parcelamento. Então, aqui, olha, a situação é essa, o recurso é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram oferecidas contrarrazões tempestivas. O apelo visa rediscutir a aplicação da retroatividade benigna em face das penalidades da Lei 812 com o advento da MP 499 e transformado na 11941. Em sede de contrarrazões oferecidas tempestivamente, o contribuinte argumenta que os acórdãos paradigmas indicados pela Fazenda Nacional não se prestariam a demonstrar a divergência, por serem decisões isoladas e sem efeito vinculante. Ademais, alega violação de princípios constitucionais na aplicação da multa de ofício, além de contestar a cobrança dos juros com base na taxa Selic e a incidência, até coloquei entre aspas, incidência de multa sobre juros. De plano, esclareça-se que as contrarrazões, conforme a denominação da peça para indicar, limitam-se a contraditar as razões de recurso especial da parte adversa, podendo também abordar eventual questão relativa a conhecimento do apelo, sendo incabível por essa via suscitar questões que não foram devolvidas para discussão na Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, no caso, diz respeito unicamente à aplicação da retroatividade benigna das multas previdenciárias. Então, todas essas matérias aí são matérias que, se o contribuinte quisesse discutir, teria que ter feito o recurso mesmo. Nem sei se ele fez, mas se fez, com certeza não teve segmento. Então, isso não tem como se conhecer disso em contrarrazões, porque contrarrazão é em relação à razão do recurso da parte recorrente. Então, eu não estou conhecendo aí, assim não tendo o contribuinte indicado qual o pressuposto, diante do exposto, eu não conheço das contrarrazões, no que tange a alegação de violação de princípios constitucionais na aplicação da multa de ofício, tampouco da contestação da cobrança dos juros com base na taxa Selic e na incidência de multas sobre juros. Certo? Isso eu estou colocando até entre aspas, foi as palavras do contribuinte. Eu não estou conhecendo essa parte. No que diz respeito ao conhecimento, que é mais ou menos... Sim. Só uma questão, ele traz paradigmas que em algumas situações a gente tem entendido que poderia... Tá, ok. Não traz não, eu sei, seria aquele recurso adesivo, isso. A gente usa fungibilidade. Não trouxe não, Rita. Até porque, se trouxer, até tem caso que ali a multa, inclusive, taxa Selic tem a súmula, né? Bom, no que diz respeito ao conhecimento, aí sim é uma matéria de contrarrazões, tranquilo. Esclareça-se que as considerações trazidas pela contribuinte não constituem óbice a indicação de paradigmas, cujos pressupostos estão dispostos no artigo 67 do anexo 2 do ICAF. Assim, não tendo a contribuinte indicado qual o pressuposto legal que teria sido descumprido, ela disse só que não eram eu coloco aqui, que os acordos de paradigmas não se prestariam a demonstrar a divergência por serem decisões isoladas e sem efeito vinculante. Não tem nenhum pressuposto que diga isso, né? A gente tem, sim,
quando a decisão é vinculante, quando a gente já tem súmula, enfim, ou qualquer decisão daquelas que já são mesmo, tem caráter vinculante, do judiciário, enfim. Então, não fala exatamente qual o pressuposto, né? Não tendo indicado qual o pressuposto recursal que teria sido descumprido, resta-se a conselheira designar que o paradigma representado pelo acordo 24.01002.453, acolhido no despacho em que foi examinada a admissibilidade do recurso especial interposto pela Fazenda, atende aos referidos pressupostos e trata-se de situação similar à verificada no acordo recorrido, sendo que o fundamento encampado em cada um dos julgados em confronto constitui a própria divergência jurisprudencial. Então, diante do exposto, eu tendo, no meu entender, o apelo atendido os pressupostos regimentais, eu conheço o recurso. Recorre-se que, no caso do acordo recorrido, determinou-se o recálculo da multa de acordo com o disposto no artigo 35 da 812, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação principal. Entretanto, conforme o relatório fiscal e quadro demonstrativo no início do relatório desse voto, no mesmo procedimento fiscal foi exigida multa por descumprimento de obrigação acessória aqui, né? Bem como multa por descumprimento, foi exigida multa por descumprimento de obrigação principal e também descumprimento de obrigação acessória, aí 68 é esse debicagem. Portanto, a retroatividade benigna deve ser aplicada em conformidade com a portaria 14 e a súmula CAF 119. Então, só como tinha essa questão do conhecimento e essa parte de contra-razões aí que o contribuinte estava suscitando, eu achei bom fazer essa leitura, certo? Então, diante do exposto, eu conheço do recurso especial interposto pela Câmara Nacional e enumero todo o provimento. E não conheço conheço parcialmente, não conheço das contrarrazões na parte em que trata de matérias estranhas ao recurso voluntário. Desculpa, ao recurso da Fazenda Nacional. Ficou entendido? Conselheiro Mário. Presidente, eu acompanho, né, obviamente, e só queria saber se essa parte do não conhecimento das contrarrazões, se isso entra no decision também ou se fica só no voto. Eu não tenho colocado, não. Eu enfrento no voto, assim, não tem tido. Tá ótimo, então. Eu enfrento isso no voto, né? Porque a gente está julgando aqui um recurso. Sim, né? Um recurso, não as contrarrazões. Então, mas eu acho que a gente precisa sempre enfrentar as contrarrazões. Claro. Tá. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar só uma pergunta, mas é essa questão das contrarrazões que não vai no decision, mas ela está só dentro do voto, né? Sim, eu tô colocando só dentro do voto. Pensando só, eu não li o voto inteiro, mas tem mais alguma consideração? Porque eu tenho um posicionamento um pouco diferente sobre contrarrazões. Nada mais, algum outro comentário do que não poderia vir em contrarrazões, ou... Não, contrarrazões não pode, no meu entender, não pode. Contrarrazões não está dizendo, é contrário às razões do recurso. Eu não posso ir além porque é um recurso do outro. Se a pessoa traz uma coisa diferente daquilo, ela teria que ter recorrido e trazido paradigma. É nesse sentido. Não, é só porque eu tenho um posicionamento diferente que a gente votou uma vez até de um recurso adesivo. Não. Aí foi o que a Rita perguntou. Não, eu não prestei atenção na hora que a Rita colocou. Não, é porque quando acontece isso, e a pessoa em contrarrazões traz mesmo que não seja dizer, mesmo que nem diga que é paradigma, ela traga como uma jurisprudência, certo? Nós aqui entendemos, aplicamos a fungibilidade, e aí aquela parte das contrarrazões a gente recepciona como recurso especial do contribuinte e vai para a admissibilidade. A gente já fez isso algumas vezes, tanto para a Fazenda quanto para... Não, na verdade, a minha pergunta era só se tinha algum comentário referente a isso. Porque eu não estou conseguindo abrir aqui o voto. Minha coisa caiu. Eu só até colocar que isso aí seria objeto de recurso especial e condicionado à demonstração de divergência. Posso colocar. Não, daí acho que seria importante. Pelo menos para mim seria. Mas a gente sempre respeitou isso. Sempre... Não, eu sei, só para... Foi até um caso de uma multa por não sei se vocês lembram até, foi até o doutor Gabriel, que era o advogado aqui, não lembro qual é o escritório, eu sei que ele sempre vem aqui, normalmente é recurso de banco,
ele até disse era um caso de multa por falta de retenção na fonte, e, na verdade, tinha se entendido no recorrido que não cabia mais a multa, né? Mas a verba tinha sido considerada tributável, certo? Então, a verba foi considerada tributável, mas a multa não existe mais. E aí ele ganhou. Aí, quando a Fazenda vem e aí recorre da parte da multa, aí ele tem uma possibilidade concreta de, vamos dizer assim, de trazer a outra situação, um recurso para se verificar sobre a questão se aquela verba é ou não tributável. E foi isso que ele falou, e ele trouxe isso em razões e trouxe um paradigma. Lembra que até falou, é uma pena que não tem um recurso adesivo, porque eu poderia agora recorrer dessa parte que eu não recorri. Mas só que era a primeira vez que ele tinha a ciência, né, do acórdão, então ele estava dentro do prazo e ele estava trazendo isso ali com ainda que a guisa de jurisprudência, mas trouxe uma decisão no sentido contrário àquele que tinha sido julgado no acórdão recorrido. Então, a gente se faz, sim, mas não é o caso. Eu tenho que mandar. Sim, Ana Paula, conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhando. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Conselheiro João Vitor. Porque não está aparecendo aí com isso. Conselheira Rita. A relatora. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Não, está acabando aqui a coisa. Bom, agora, vamos então para o 119 da pauta, que é Core Street Construções do Brasil Limitada, também de minha relatoria. Aqui, trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos, né? Nós temos aqui só as duas obrigações principais, por quê? Não tem obrigação acessória aí. O contribuinte declarou o GFIP, certo? No presente processo, encontra-se de julgamento o débito edital, que trata da glosa de contribuições previdenciárias compensadas pela contribuinte em decorrência de ação judicial, ainda não transitada em julgado no momento do lançamento. Ou seja, justamente porque ele estava com essa ação judicial, ele declarou em GFIP, mas está com a exigibilidade suspensa, está com a ação judicial, enfim, certo? Ele não houve lançamento de obrigação acessória. Por quê? O contribuinte declarou em GFIP aquelas obrigações. Isso está no relatório fiscal, está bem... E justamente aqui, indo já ao voto, né, que a situação é essa, não sei se alguém tem alguma dúvida, mas o apelo visa discutir a aplicação da retroatividade em face das penalidades. O que está se pedindo aqui? A mesma coisa que se pede normalmente, né, que a Fazenda normalmente pede, que é a cesta de multas, aquela verificação entre o somatório, enfim. Ele visa, então, a aplicação da retroatividade benigna e faz... De plano, registro conforme consta do relatório e quadro demonstrativo, a ação fiscal envolveu apenas lançamento de obrigação principal, não tendo sido aplicada a penalidade por descumprimento de obrigação acessória, visto que as contribuições previdenciárias objeto de glosa de compensação foram declaradas em GFIP. A respeito da multa, o colegiado, considerando tratar-se lançamento somente de obrigação principal, está no acordo recorrido, decidiu que não se aplicaria a retroatividade, devendo o cálculo da penalidade ser efetuado pelo artigo 35.2 da Lei 8.212, observado o limite máximo de 75. Foi isso que o acordo recorrido fez, certo? Então, ele está dizendo aqui, ó, vejam, ele está dizendo aqui, ó, está aqui, assim, em relação aos fatos geradores ocorridos na competência anterior, considerando a necessidade de se observar o precedente descumprido, o novo mecanismo de cálculo da penalidade decorrente da mora, do recolhimento, né, deverá operar com um limitador. Ele está colocando só um limitador, mas ele não está tratando aqui se está consciente que não tem uma obrigação acessória junto ali, só tem a obrigação principal. Então, se o valor da principal for
for menor, vai ficar com o valor da anterior, vai ficar aquele ali, não existe essa questão do somatório. Não obstante, a tese defendida pela Fazenda Nacional em seu apelo parte da premissa equivocada de que, no caso do acordo recorrido, teria havido lançamento das obrigações principal e acessória, e que o colegiado teria entendido ser desnecessária a comparação do somatório das respectivas multas, com a multa introduzida na nova sistemática. Com base em tal premissa, a Fazenda Nacional colacionou com paradigmas julgados em que efetivamente foram lançadas penalidades por descumprimento de obrigação principal e acessória. Certo? Então, os paradigmas realmente têm. Assim, conclui-se que não há como sequer perquirir acerca de demonstração de divergência jurisprudencial, já que a situação que a Fazenda Nacional diz ter ocorrido e sobre a qual quer estabelecer o alegado dissídio interpretativo não é confirmado pelo acordo recorrido. E, portanto, em que não houve lançamento de penalidade por descumprimento de obrigação acessória. Com efeito, não há sentido em comparar a situação tratada no acordo recorrido com paradigmas em que, no mesmo procedimento fiscal, aplicar-se a penalidade por descumprimento de obrigação principal e acessória. Então, assim sendo, eu não conheço o recurso. O acordo deixa bem claro isso, que não tem essa multa por obrigação acessória. Certo? Então, eu não estou conhecendo do recurso. Conselheiro Mário. Esse é o item 119, não é isso, presidente? Sim. Isso, só acompanho. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Relatora. Então, esses 19, por unanimidade de votos, não conhecendo o recurso. Nós temos a 1, 2, 3... ...18 processos ainda. Vocês querem continuar? Ou querem interromper? Hein? Por mim, sim. Vamos? Pode ser? Mais um pouquinho? Pode ser? Esse mais pouquinho é muito, só para ter uma ideia? Só porque eu tenho que buscar meu sobrinho daqui a pouco também. Ah, tá aí. Então Doutora Maria, acho que talvez a gente possa pausar, que hoje acaba que a gente atrasou um pouquinho para começar, e amanhã acho que a gente não vai ter problemas para o início. Né? Eu e aí sei a gente que volta na pauta. A gente quando vocês estão aqui em Brasília, né? Vocês estão por conta aqui, claro que tem que ter uma estrutura, então isso já está lá acertado, né? A todas essas situações aí familiares. Então, eu reconheço que pode ter alguma complicação, e eu creio também que essa sessão também virtual, ela é bem mais assim, a gente tem outras preocupações também, né? E o primeiro dia também é cansativo, né? Eu tô com o corpo todo doendo. Bem, então já são 18h30, né? Acho que a gente também, de alguma maneira, já compensou aí o atraso que a gente teve no início da manhã, né? Então, amanhã nós começamos às 9 horas, ok? Ok. 9 horas, então? Ah, bom, então eu gostaria que vocês chegassem na sala, entrassem na sala às 8h30, porque também, se estiver tudo ok, sempre para, assim, eu acho que vai estar tudo ok, porque o primeiro dia sempre é esse dia que tem algum probleminha. A gente não está ainda habituado, mas eu creio que amanhã já vai ser mais, a gente vai estar mais consolidado aí nessas nossas tarefas. Então, se a gente já estiver pronto antes até das 9, não há problema nenhum, certo? Porque estamos todos aqui, a gente não faz isso porque quando é sessão pública, lógico que a gente não vai começar a sessão antes do horário que tá agendado, mas a gente não há eu acho que está na hora de ter uma invasão de alguma criança. Eu agradeço aí, foi a experiência, acho que foi muito boa, assim, pelo menos para mim. Eu acho que a gente teve bastante discussões muito, muito boas, muito interessantes. A sustentação oral foi bem, assim, ficou bem próxima, né, assim, o rosto, assim, do patrono. Então, eu desejo a vocês uma boa noite, que vocês descansem, e amanhã vamos ver se nós entramos na sala às 8h30, para nós
arredondarmos tudo para que a gente não tenha nenhum atraso, tá bom? Então tá, até amanhã. Obrigada, boa noite. Até amanhã, boa noite, bom descanso. Boa noite. Tchau. Tchau.